Muito boa noite para você que assiste mais um SerraCast. Boa noite, Júlio Henrique. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Acho que o SerraCast de hoje é um baita programa para aquela pessoa que está com muito frio dentro de casa. Bota a cobertinhazinha ali, fica bem quentinho e vem com a gente nessa super entrevista que, com certeza, irá abalar as estruturas de toda a nossa região. Mas, Léo, antes da gente anunciar o nosso convidado, a gente tem que falar sobre as pessoas que apoiam esse programa. Sim! Queria agradecer demais a Adonai. Obrigado, Adonai, pelas canecas personalizadas. Valeu! Agradecer também a Drif Açaí. Obrigado, Adriano. Hortifruti Machadinho também. Muito obrigado. Queria agradecer ao Boteco do Salgado, ao Ferreira Lanches. E hoje é dia do Levilete aqui com a gente. Já a gente vai fazer o pedido. Vou mandar pro Andrei aqui. E o cronômetro vai estar na tela, então eu quero saber. Eles falando que querem bater recorde de entrega. É mesmo? Né? Semana passada a gente que deu uma vacilada. A gente deu uma vacilada semana passada, mas chegou aqui com 14 minutos, né? Então, hoje vai deixar a porta aberta. Vamos deixar todo o esquema já pronto. Na hora que chegar na mesa, o cronômetro aqui da live de hoje. Perfeito. Júlio Henrique, antes disso, a gente quer deixar muito claro também para quem nos assiste, agradecendo sempre a sua audiência, que você está assistindo um programa ao vivo. Se você está acompanhando essa reprise no canal 21 da TV Serra Norte, siga lá as nossas redes sociais, assim você sabe quando a gente está ao vivo como agora. Além disso, mandar um abraço especial para todo mundo que participa conosco e lembrando, vocês, por favor, compartilhem a live, assim mais e mais pessoas interagirão conosco. Com certeza. Além disso, os comentários aparecem na tela, então mande a sua mensagem, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, fala o que você quiser, participe com a gente, interaja com a gente, assim a gente bota a sua participação aqui, manda aquele abraço especial. Fechado? Fechadíssimo. Quem que é o convidado de hoje, Júlio Henrique? O convidado de hoje é um cara que a gente admira demais, uma pessoa hiper importante na cidade de Cordeiro, um cara que salva almas, que pastoreia, que é o Pastor Joel. Pastor Joel, muitíssimo obrigado por estar aqui no SerraCast. Então, boa noite para você, Léo, boa noite, Henrique, a todos os demais e todos que estão nos assistindo aí. Que prazer estar aqui com vocês. Demorou, mas chegou a hora. Estamos aqui com muita alegria, com muito prazer. Pastor, antes da gente começar, se eu puder rezar, abençoar esse SerraCast aqui. Com certeza. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti. Porque bem dissera Paulo na sua palavra, quando ele disse: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Somos gratos a Ti pelo dia que o Senhor nos deu, pelo ar que respiramos, pela alegria da salvação e por estar aqui também com os meus amigos e também aqueles que estão nos assistindo, que possam ser alcançados pelo Seu poder glorioso. Oramos por todos, Senhor, principalmente por aqueles que são carentes, necessitados, que estão tristes e abatidos agora, que sejam alcançados pela sua palavra gloriosa. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Primeira pergunta, Júlio Henrique, quem vai? Ontem você ficou chateado que eu fiz a primeira? Não. Então deixa eu fazer a primeira hoje. Pastor, mais uma vez, a gente fica muito grato de tê-lo aqui. E antes, né, quando você chegou, a gente bateu um papo prévio e você contou uma coisa que eu não sabia, né? Que você, apesar de estar hoje em Cordeiro, ser um cordeirense, nasceu na cidade de Cantagalo. Quais são as suas recordações da sua infância lá em Cantagalo? Poxa, Henrique, são muitas. Se eu me emocionar, vocês não reparem, por favor. Eu vim de uma família muito humilde. Meu pai era Jacinto Pereira dos Reis e a minha mãe é Geralda Ribeiro dos Reis. Então eu peguei o Ribeiro de mamãe e o Reis do papai. Então, dou graças a Deus porque eles deixaram para nós coisas maravilhosas, que é o caráter, que é a honestidade, o respeito. E eu nasci na Fazenda da Batalha. Caramba! Rapaz. Eu costumo dizer que eu já nasci na batalha. E a minha vida, meus pais foram embora muito cedo, principalmente meu pai. Eu era bem adolescente.
E lá em casa foram 13 filhos comigo. Foram 13. E hoje são 10 vivos. E eu tive que sair de casa muito cedo para trabalhar, para se manter. Mas o trabalho dignifica o homem. Na minha época, o menino, né, trabalhava. Eu aposentei com 52 anos de idade porque eu trabalhei toda a minha vida e comecei a trabalhar com 14 anos com a carteira assinada. E aposentei agora com 52 anos de idade com tranquilidade, 35 anos e 4 meses de contribuição. Mas passei muito sufoco na minha vida e certamente a gente vai contando aqui, mas passei momentos difíceis na vida. Mas é assim mesmo, quem quer ser aprovado, né, precisa passar pelas provas. E eu passei por muitas. Antes de ser pastor, você é o Joel, né? Com certeza. E a infância do Joel, como é que foi? Você falou que passou essas dificuldades todas, mas como é que você era na escola, de repente? Como é que foi seu contato com Deus? Foi na infância, não foi? Isso, posso falar para você. Na escola eu era muito obediente também, era um período muito diferente, a gente respeitava muito nossos professores. A sociedade era outra. Era tia, era um respeito muito grande, a gente e amava. Até hoje eu passo perto das minhas professoras, ex-professoras, e vejo que elas fizeram parte da minha vida. Mas minha infância foi muito pouca, porque eu trabalhei muito. Eu com 11 anos de idade, para 12 anos, já saí de casa para ir trabalhar pelo prato de comida. Porque minha mãe, né, família muito humilde, não tinha condições, muitos filhos, e não tinha condições de nos manter. Então eu tive que sair de casa cedo para batalhar, mas graças a Deus estamos de pé e com honra e agradecendo a Deus por tudo. Agora, pastor, esmiuçando um pouco mais a sua infância / adolescência, a gente sabe da importância dos pais no nosso crescimento, no nosso caráter, e para quem é homem, né, a figura do pai é uma figura assim que é quase tudo para a gente, né? É que a gente se espelha, então é muito importante. E você relatou que perdeu seu pai muito cedo. Como é que foi essa perda na sua vida, esses momentos aí tão novo de perder o seu pai e de ter que, de uma forma ou outra, tomar esse papel de figura masculina da sua casa? Verdade, foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Meus irmãos mais velhos já tinham saído de casa e eu saí bem novinho e senti muita falta. E eu fui morar numa fazenda e trabalhar na fazenda pelo prato de comida. E não tinha coberta. Não tinha coberta nos frios, a gente acendia fogueiras. E distante de todos, houve momentos de solidão, de muita tristeza. Mas uma das coisas importantes, Henrique, é que Deus sempre esteve comigo, como Ele está conosco. Porque se não fosse Deus em nossas vidas, seria muito difícil eu estar aqui hoje. E poderia ter partido para outras situações, né? Para as contramão de Deus até mesmo, na contramão de Deus. Mas Deus olhou por mim e eu passei por aquilo tudo. Quando adolescente, aí apareceu uma família que vocês devem conhecer, família Guimarães, que é dono da Sobrutos, em Cantagalo. Sim. Meu saudoso pai de criação, que eu considerei muito e considero muito, o senhor Isaías Guimarães, me chamou para ir para a casa dele e eu saí de lá só quando casei. Aí eu comecei a viver uma vida, desfrutar de uma vida melhor, porque não foi fácil. Mas estamos tranquilos, graças a Deus. Pastor, o que eu ia te perguntar é que, assim, essa situação toda mexe com a gente, você falou, né? Você nasceu na Fazenda da Batalha, então, logicamente, você já nasceu pronto, aí já estava em guerra desde quando nasceu. E a gente tem hoje uma sociedade que não está tão acostumada assim a passar por dificuldade, né? A gente vê até vários memes relacionados a isso, tipo criança de 2, 3 anos, 5 anos, eu acho bonito a fofura da criança, mas falar que tá com cansaço mental enquanto você com 8 estava trabalhando pelo prato de comida. Então, assim, é uma geração totalmente diferente, a gente não tá relativizando, o psicólogo de plantão aí, pelo amor de Deus, né, não vai brigar comigo. Mas, assim, são dificuldades que
são o que as gerações enfrentam. E por que eu estou te perguntando isso? Com as dificuldades, a gente tem também muito a tendência, a gente que é cristão, a ser provado na fé e acreditar ou não em Deus. Com certeza. A gente acredita nisso, que a gente está sendo provado e tudo mais, é permissão de Deus que acontece. E aí tem essas discussões. O que o senhor acha disso sobre as dificuldades? Você acha que é um caminho realmente da gente se encontrar mais com Deus? Tem diversas passagens na Bíblia que falam sobre isso, mas eu não sou autoridade sobre o caso. Então que o senhor possa discorrer. Na realidade, hoje a geração é outra e a educação hoje é muito diferente da nossa. E os pais, eles pecam muito em muitas áreas. Porque, vou contar só um exemplo para vocês. Certa vez eu fui ao hospital fazer uma visita e chegando na porta do hospital, uma senhora, vendo que eu estava chegando, ela correu ao meu encontro. E a neta dela estava com problema espiritual no hospital. E eles já tinham aplicado sedativos fortíssimos e eles não conseguiam contê-la. Não conseguiam contê-la. E aí me chamou para socorrê-la. Eu fui, quando cheguei lá, ela estava com um espírito maligno. Caramba. Vocês já viram isso? Já observaram isso? Só em filme. É isso que eu ia falar, pessoalmente não. E em filme já não é legal, hein? Pois é, eu nessa carreira minha já vi muito disso. De vez em quando eu vejo. Mas onde eu quero chegar? Eu fui no quarto onde estava, me levaram, coloquei a mãozinha no rosto da moça, comecei a clamar o sangue de Jesus, porque quem faz a obra não é o homem, é Jesus. Somos falhos, somos todos iguais, nós somos totalmente dependentes dele. E ali comecei a orar, clamar o sangue de Jesus, pedir pela libertação. E depois que ela foi dormindo aos pouquinhos, acalmou, dormiu. Até ali eles não tinham conseguido fazer isso. E aí quando saí do quarto, a avó veio acompanhando, a senhora veio acompanhando. Aí eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? Aí por causa disso nós estamos falando, claro, da geração, não todos, como você falou, a gente não pode generalizar as coisas. A avó disse para mim, olha, sabe por que ela está assim? Pirraça, chantagem, porque os pais não puderam dar um notebook para ela. Ela se revoltou, e ela deu brecha lá e entrou uma coisa ruim nela, um espírito maligno, e não foi fácil. Então a geração de hoje, apesar de não generalizar, como eu já disse, não aceita muito ouvir o não dos pais. Não sei se vocês percebem isso. Demais. Quando o pai vai dizendo sim, 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 está tudo bem, mas quando o pai diz não, porque eu fui criado assim, o pai dizia sim, sim, não, não. Não tinha chantagem, não tinha pirraça. Eu me lembro de detalhes, né, que quando criança, eu queria um brinquedo, e papai e mamãe não podiam comprar para mim. Só disse para mim, meu filho, não tem jeito, não dá para comprar. Enxuguei as lágrimas porque chorei, porque queria os brinquedos, enxuguei as lágrimas, não fiquei frustrado, não sou um frustrado, de cabeça erguida, mas hoje a geração, na maioria, muitos pais têm culpa dos filhos, às vezes, serem chantagistas, pirracentos, não suportarem as lutas, os problemas do dia a dia. Nós fomos criados de uma maneira muito diferente, está entendendo? De nos preparar para quê? Para as coisas adversas da vida, para os problemas da vida. Não adianta a gente criar um filho e dizer para ele vai ser tudo sombra e água fresca, mamão com açúcar. Não, você tem que, o mundo é difícil. Tudo nessa vida que a gente quer conquistar, que a gente sonha, é com lutas, é com batalhas, confiando em Deus, é ou não é? Com temor a Deus, que a Bíblia diz que o temor a Deus é princípio de sabedoria. Olha só, temor a Deus é princípio de sabedoria. E lutar, meu irmão,
desencruzar o braço e partir para a batalha. Não é isso? Então, nós estamos vendo essa situação hoje, Léo, por causa dessas coisas. A geração hoje não suporta as adversidades. E, Pastor, né? preciso te interromper agora, porque produção, joga na tela o cronômetro. Joga na tela o cronômetro, pedido confirmado, não sei qual que é o pedido ainda, não sei o sabor, é surpresa, o Levilete tá contando. Fabiano, tá contando então aqui, tô te mandando esse áudio, tá valendo já. Pedido na tela, vamos ver em quanto tempo chega a pizza aqui no Serra Cast, fechado? Inclusive, Fabiano falou que é seu vizinho lá no Jardim de Alá. Quem? Fabiano Barrado, tá aqui mandando um abraço pra você. Seu vizinho tá acompanhando a gente, tá assistindo, tá aqui. Já chega a pizza do Levilete. Pastor, pode continuar. Então, mas nós temos um grupo de pessoas maravilhosas. Tem jovens aí, talentosos, que tem tudo para dar certo, para ser bênção, para crescerem, né? Para honrarem os seus pais. Claro que tem muita gente boa, só que os pais precisam cuidar mais dos filhos. Eu tive esse problema todo, mas logo após Deus preparou uma família para mim que eu tive, né, o saudoso senhor Isaías Guimarães como meu pai, e me auxiliou muito, porque eu era adolescente. A hora que eu precisei, ele me direcionou na vida, né? E respeitei muito a ele, muita obediência, muita submissão. Falava, eu abaixava a cabeça, chorava, não precisava nem levantar a mão para mim quando eu fazia, porque eu era artista, né? Fazia muita arte. Moleque, né? E achava que era muito bravo também, pirracento, que eu fui criado, né, de uma maneira diferente, mas respeitei muito meus pais de criação, e até hoje, a minha mãezinha, a Sebastiana, ela mora ali no Jardim de Alá, eu amo muito, gente do coração mesmo, entendeu? Agora, pastor, antes de discorrer da sua chegada a ser pastor, já aproveitando a pergunta do Léo, porque a gente vê realmente muitas pessoas aqui na sua igreja, o número de jovens é um número gigantesco. E o mal do jovem hoje é pegar, de repente, um celular e querer achar resposta para tudo. E diferente de você ali, da galera ali, que te escuta, que tem realmente essa cabeça de ouvir. Então, como é que é fazer esse trabalho com essa garotada lá na sua igreja? Na realidade, o pastor, além da sua chamada, ele tem uma vocação. E essa vocação é fundamental para ele lidar com todos os tipos de pessoas, classes, idades. Então é muito importante. O que a gente faz? A gente se atualiza para a gente poder lidar com a juventude de hoje. Por exemplo, ontem eu falei para adolescentes, está voltando agora de novo, nós tínhamos o quê? Uns 30 e poucos adolescentes na classe, né? Eu falei como alcançar a felicidade, né? E vocês precisavam ver como que houve perguntas. Então a gente dá liberdade. Eu vejo que nós estamos vivendo num momento que as pessoas precisam opinarem, colocarem as suas ideias, e o adolescente precisa ser escutado, ouvido, né? Todo ser humano precisa, né, que alguém o escute, o ouçam. Por quê? É muito importante a gente ouvir as pessoas, e uma das áreas do ministério pastoral é essa: ouvir, dialogar, porque o pastor, ele é professor, muitas das vezes advogado, juiz, conselheiro, mestre para ensinar. Então todas essas áreas você precisa ir aprimorando, e Deus vai trabalhando também na sua vida. Eu tenho 23 anos de ministério pastoral só aqui na Batista Nacional, mas eu vim para Jesus com 11 anos de idade. Como é que foi essa? Então, olha só, eu fui para essa fazenda, mas só que o camarada da fazenda, o dono da fazenda, estava quebrado. Eu só pude ficar alguns dias lá. E aí apareceu o senhor Isaías, o saudoso senhor Isaías, que eu falei para vocês, e me convidou para ir para a casa deles. E eu era pequeno. E eu fui para a casa deles. E aí eles eram evangélicos. Todos eram evangélicos lá.
Aí, um dia, num culto de terça-feira, que era um culto de ensinamento, de oração e ensinamento, que a gente chamava de ensinamento e oração, numa terça-feira. E aí me convidaram para ir com eles. Eu fui, sentei no último banco com medo, porque eu sempre fui muito tímido, tá? Muito tímido, eu escondia disso aqui, de microfone. Quando eu ia na igreja, eu procurava uma pessoa mais gordinha para sentar atrás dela, para se esconder. Com medo do pastor falar, você aí. Ih, rapaz, e parece uma coisa, quanto mais você esconde, é pior. Então, aí sentei no último banco, aí o líder estava lá, o dirigente do trabalho, nós oramos, depois eles cantaram os hinos, aí no final ele fez um apelo, se tinha alguém que desejava ali, ou desejaria aceitar Jesus, receber Jesus na vida. E aí eu tomei essa decisão com 11 anos de idade. E eu estou com 57, aí vocês façam a conta aí. Nunca Deus me deixou voltar atrás. Já tive fraco, isso é natural do ser humano. Frio espiritualmente, tá? Para baixo, não sou diferente de vocês não, tá? Mas Deus nunca deixou voltar atrás, perder o caminho, nunca. E dali para cá, Deus entrou na minha vida, porque eu era um menino que eu tinha medo, eu era oprimido por alguma coisa estranha, eu tinha medo da minha sombra. Eu duvido que eu saía de dentro de casa à noite, naquela época não tinha energia naqueles cantos, na nossa casa era lamparina, eu não saía, eu tinha medo, muito medo, mas Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida, por isso eu estou aqui com esses olhos verdes, agradecendo a Deus e conversando com vocês, e sou muito feliz. Eu falo na igreja, posso não ser bonito, mas feliz, eu sou muito feliz. Pastor, você falou aí sobre o seu ministério, né? Você aceitou Jesus com 11 anos, mas como é que você se tornou pastor? Como é que foi esse processo? Você já trabalhava em alguma outra coisa? Não, e até o processo da liderança, né? Sim. Porque do cara que é tímido, até se tornar uma referência. Vendo traços de liderança, porque não é qualquer pessoa que tem esse traço. Pois é, então eu vim para a Igreja Batista Nacional de Cordeiro, eu era batista em renovação espiritual. Com 17 anos de idade, quando eu cheguei aqui no Jardim de Arlar, nós mudamos para uma casa ali perto da Edmac, naquela loja da Edmac, sim, de baixo, sim. Perto da igreja ali. Aquela lá de baixo. Nós mudamos para ali, eu era um menino ainda, um jovenzinho, 17 anos. E aí nós se envolvemos na igreja, porque a Igreja Batista Nacional de Cordeiro é uma igreja muito perceptiva, sempre foi. E o forte sempre foi a juventude da igreja, não desfazendo dos demais, que eu tenho pessoas maravilhosas ali, mas sempre foi muito forte a concentração de jovens, desde quando eu cheguei para essa igreja com 17 anos, nos abraçaram. Caramba. E ali eu comecei a descobrir a minha vocação, que a chamada é de Deus, né? E a vocação é a habilidade naquilo que você vai fazer, não é isso? A vocação é a habilidade. Não adianta querer colocar o cara que é pedreiro para ele fazer a parte elétrica. Talvez tenha alguém que saiba até fazer tudo. Tudo bem. Mas essa vocação é muito importante. Eu comecei a descobrir a vocação, a minha vocação, naquele período de juventude ali. Eu fui secretário da igreja, depois fui consagrado ao diaconato da igreja, e eu agradeço muito a minha igreja querida, eu amo muito vocês, e eu fui crescendo ali dentro assim, né? Fui diácono da igreja, depois fui consagrado a evangelista. São ministérios diferentes. Qual que é a diferença? A diferença do diácono é servir a mesa, as mesas, cuidar da igreja, tá? Cuidar da mesa, cuidar do culto, observar se está tudo no jeito para... É os levitas do Velho Testamento que tomava conta lá do templo de Davi, de Salomão. Peguei. De Salomão. Então, na realidade é o diácono da igreja, que provê e que fazem tudo, para que é ele que leva a água, é ele que coloca a mesa, é ele que arruma a mesa, é ele que vê se a lâmpada... Então ele está pronto para servir. O evangelista é um trabalho mais externo,
É um trabalho de pregar o evangelho, de ganhar vidas para Jesus, de abrir novas portas, tá? Então é um trabalho bem externo de evangelista. Mas fui consagrado evangelista e fui levado também como vice-presidente da igreja. Caramba. E foi assim numa escadinha. Nunca briguei para isso. Minha igreja alguém está me assistindo aí, sabem disso. Nunca briguei por posição, por títulos. Foi Deus que me deu, colocou no coração dos meus pastores, né, que eu tenho lá o pastor Elis, saudoso pastor Elis, muito respeito, já partiram, o pastor Zezinho Guimarães, pessoas que já foram embora, mas pessoas fiéis a Deus que deram suas vidas. Então, eu fui crescendo, fui descobrindo a minha vocação, o Senhor me chamou para a obra, né? E um certo dia, o pastor que estava na igreja, o pastor Carlos Henrique, ele disse assim, olha, vou embora e vou colocar a igreja em suas mãos. Eu era evangelista ainda. Falei, não. Tremi na hora. Falei, não. Muita responsabilidade, não. Eu estava fazendo seminário. Estava me preparando para o ministério pastoral, porque eu já tinha descoberto a minha chamada e a minha vocação. 10h57. O L foi dar o help lá, chegou. 10h57, não tem como parar porque a porta... Eu vou te falar um negócio, eu vou levar pro coração quem tá fechando essa porta desse prédio, juro pra você. 10h57, a gente olhou no cronômetro aqui, chegou lá embaixo, a pizza dele chegou com menos de 10 minutos. O L foi só buscar lá embaixo na porta, que a porta é fechada. Que loucura. Não tem como pausar mais, mas chegou com menos de 11 minutos. Deixa destacado aí que chegou em 10h57. Foi em 10h57. Rapaz, absurdo, realmente. Parabéns a toda a equipe do Levilete. Sempre se superando. Show, né? Sempre superando. Já tá na mesa com a gente, beleza? Já tá na mesa com a gente. Pastor, dá sequência. Ó, e na volta, quando chegar a pizza aqui, a gente vai mandar um abraço pra vocês e vai ler os comentários na tela também, beleza? Então, meu querido, fui descobrindo minha vocação. Tá trancado, né, Hélio? Que loucura! Trancaram! Aí você não quer que eu leve pro coração. Olha isso, rapaz. Tá vendo, pastor? Tem que aprender a ser mais paciente, que você avisa toda semana. Mas tá bom. E aí, meu querido, o que aconteceu? O pastor Carlos Henrique disse, eu vou passar a igreja para sua mão, vou embora, consagrar você. Eu falei, não, assim eu não aceito. Porque todas as igrejas, antes de chegar um pastor, quando sai um pastor e vai trazer outro pastor, ela entra em oração, pedindo direção a Deus, para aquele que vai assumir a igreja. Colocaram a igreja em oração, vieram alguns pastores para namorar, a gente fala namorar a igreja, tá? E vieram alguns pastores do Rio de Janeiro, a igreja não aceitou nenhum deles, e aí o pastor disse, vou colocar nas suas mãos a igreja, o ministério. Eu falei, não, só se houver alguém para concorrer junto comigo, porque meu coração não estava aqui diretamente, meu coração estava na igreja, no bairro São José. E a decisão é por oração? E os conselheiros... Sim, tem eleição, é voto realmente? Votos. Aí é o seguinte, vieram o pessoal do bairro São José, que eu era líder da igreja lá também, e vieram para votar no pastor Marcos Cavaleiro. Ih, pastor Marcos? Fomos nós dois que fomos para a escolha da igreja, porque sozinho eu não queria, só não queria, tinha que ter mais alguém. E aí a igreja votou em quem? Em quem? Em mim. Eu fui eleito como pastor da igreja. Aí eu e Marcos, o pastor Marcos, fomos para Macuco. Fomos para Macuco, saímos nós dois juntos, porque nessas reuniões de assembleia para escolha, os dois candidatos não ficam presentes. Sim. Para a igreja ter liberdade. Sim, sim. Nós fomos para Macuco, quando voltamos, que eu vou chegando ali perto da igreja, minha filha, a Kézia, era pequenininha, ela veio correndo pro meu lado, dizendo, pai, o senhor ganhou, pai, o senhor ganhou. Ah, pai, tem eleição mesmo. Me deu uma frieza na barriga, assim, eu falei, meu Deus, me deu um nervosismo, porque eu tremi na hora. Sim. A grande responsabilidade de assumir uma igreja. E se vocês, não sei se vocês estão observando, eu vim do interior. Não, o senhor falou. Eu trabalhei na prefeitura de Cantagalo durante mais de 20 anos. Vamos fazer o seguinte, pastor. Secretaria de Saúde. Essa história eu quero que o senhor acabe de contar, mas antes, eu sei que você está na correria, Wesley. Não precisa pegar o prato não, a gente pega ali.
prepara na tela os comentários pra gente Ih, já tá preparado? Aí o Wesley tá voando, rapaz. E que é produção ao vivo, rapaz. lembrando Só que tem guerreiro. o prédio aqui é compartilhado. Então, assim, a gente não sabe quem fechou a porta, mas a gente fica aqui pedindo desculpa Mas novamente. foi 10h57. A gente pede desculpa novamente ao Levilete. 10h57, a pizza chegou aqui. Muito obrigado ao Fabiano, ao André, a toda a galera. E isso já aconteceu algumas vezes, mas a gente não tem o que fazer. A gente vai ter que deixar alguém lá embaixo, trancar aquela porta, jogar a fechadura fora, que a gente vai fechar, né? Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Então, agradecendo a todos vocês. Vamos lá. Já queria mandar um abraço especial a Valéria Molim Kindeler. Nosso pastor é uma bênção. Tá aqui. O Fabiano. Obrigado, Fabiano tá aqui também. Grande homem de Deus. Agradecendo ao Fabiano. Abraço, Fabiano. Tamo junto. Luiz Verlim, pastor amigo. Sempre atencioso e prestativo. Uma bênção para a nossa cidade. Amém. Muito obrigado a todos. Regina Guzzo, pessoa do bem. Amém. Tá aqui também. Um abraço pro Luiz. O Luiz, parceiraço nosso, tá aqui com a gente sempre também. Pastor Joel, a gente tem essa história sua, formada, eleição para pastor, recebe o resultado. Qual que é a primeira coisa que você faz? Primeiro, tremi muito. Porque a responsabilidade de um líder... Pastor, tem pizza doce aqui hoje também, ó. Ih, rapaz, com confete e tudo, hein? A gente vai deixar ela pro final, vou pedir para colocar ali por causa da bancada. Beleza? Parabéns o pessoal da Levilete por valeu, Levilete. Ele já manda. Os caras são bravos demais. E é pra comer, tá, pastor? Pastor come. O pessoal fala que o povo de Deus é um povo que tem fome. O povo de Deus é um povo que tem fome. É verdade. Verdade? Opa, eu tenho fome. Então vamos lá, pastor. Então, pessoal. Tremeu bastante. Tremi muito. E não era inexperiente não, entende? Já tinha liderado algumas congregações, Bom Jardim, Retiro Poético, bairro São José, e também fui vice-líder do pastor da igreja aqui no Jardim de Alá. Mas ser pastor é diferente. Você liderar uma igreja é uma responsabilidade muito grande. E eu disse para Deus, Senhor, e agora? O que farei? O que farei? O que você fez? Tá passando o filme aí? E aí, pela graça de Deus, houve o dia da posse. Foi uma festa linda. Como é que funciona a posse de um pastor? Não sei. Muito legal, é tudo bem. É um grande culto? Isso, é uma cerimônia. É uma cerimônia. Muito legal. A gente entra, né, de braços dados com a esposa. Uma cerimônia muito legal que eles fizeram. E aí assumi a igreja, começamos a trabalhar, porque primeiro, ser pastor é igual casamento. É igual um relacionamento de marido e mulher. Nós temos que sentar, ouvir muito, ter muita paciência. Pastor, ministério pastoral. O que é necessário, na sua opinião, para ser um bom pastor? Dá as dicas aí pra gente. Ouvir as pessoas e os seus problemas. Sim. Ouvir as pessoas. Ter paciência. Léo já não poderia ser pastor. Ter paciência. Porque não é fácil você sentar. Não é meu ministério. Não é a sua. E esperar que ela conte a vida, como um psicólogo. E depois, outra coisa importantíssima, paciência e, por último, diálogo. Vejam se é isso que eu preciso, o casamento ou não é. Toda decisão, né? Quem não ouve outras pessoas não pode ser pastor. É verdade. Tá? Quem não ouve, quem não tem paciência, tem vezes que a gente só ouve. E no final, às vezes as pessoas perguntam, e aí, pastor? E aí, pastor? Sabe o que acontece? A gente cala e diz, olha, oração, vamos pedir a resposta de Deus. Porque há situações que a gente não tem como definir nada. Tem coisa que foge do controle. Não tem como resolver nada. Muitas das vezes a gente precisa deixar que a poeira abaixe para depois ir para a oração e depois você voltar a trazer o assunto de volta. E quando
você traz o assunto de volta e já está bem mais fácil para ser resolvido. Pastor, a minha... Você tá bem no agora, roletinho ali, a né? gente trouxe um gadget, né? Que vai facilitar Rapaz! bastante aqui no corte. Mas, pastor, eu acho que assim, existem profissões, advogado, psicólogo, são todas profissões que você tem que escutar bastante. Mas o pastor, ele escuta de uma forma diferente, né? Porque ele coloca sempre na decisão dele, no aconselhamento dele, a questão espiritual. Com certeza. Então, como é que é, por exemplo, a gente sabe, né, que o pastor deve escutar diversas conversas, diversas coisas bem complicadas. Como é que separar, de repente, ali a tua conversa pessoal e a espiritual também, de alinhar as duas coisas para tomar a melhor decisão? Então, a gente primeiro ouve, que é uma coisa normal, natural. Mas às vezes as pessoas estão falando com a gente e a sua mente está lá em cima. Deus, me dá a resposta. Está entendendo? Deus, me dá a resposta. Porque há situações que é você mesmo que tem que resolver. É você mesmo que tem que direcionar as pessoas. Mas quando cai para o lado espiritual, você está ali, mas está ligado em Deus e pedindo a Deus. Você está em sintonia. Está ligado em Deus. É diferente do psicólogo, é diferente do advogado, né, que julga as coisas, que trabalham nas coisas seculares do dia a dia, não é isso? Então a gente é um pouco diferente, por quê? Porque você está conversando com uma pessoa e ali você está, lá no seu íntimo, você está falando com Deus e pedindo a Deus direção. O que eu vou falar para essa pessoa, para ela tomar uma direção na vida? E Deus nos dá. O que eu acho incrível, pastor, você contando essa história... Pode comer que é para comer mesmo. Pode ficar à vontade. E, produção, prepara para mim já as perguntas e os comentários para a gente engajar com o pessoal de casa, beleza? Lembrando você de casa, compartilha, rapaz. Compartilha essa live aí para mais e mais pessoas poderem acompanhar com a gente. Delícia. E se você quer... Tá gostoso, pastor? Se você quer essa pizza no Levilete, vocês viram aqui que chegou em 10 minutos. Recorde até agora, tá? 10 minutos e 57. Recorde desse Serra Cash. 10 minutos a pizza chegou. Menos de 11 minutos. Então, se você quiser, pede aí na sua casa que vai chegar rapidinho também. Pizza fria no Levilete não existe. Pizza fria no Levilete não tem como. Eu ia falar, porque essa história, a gente conhece as pessoas, mas aí vai conhecendo aos poucos as histórias por trás delas, né? Tipo, eu não sabia que, por exemplo, que houve um pleito do senhor com o pastor Marcos e você teve êxito. E o pastor Marcos depois fez uma outra obra maravilhosa, que é a obra ali do Ibanã. Então, olha só como é que, tipo, todo mundo ganha. Não tem vitória ou derrota nessa coisa toda. E concernente a Ibanã, eu fui pastor ali 6 meses antes do Marcos. Ali no São Luís? Eu fui pastor ali 6 meses. Também não sabia, não naquela igreja nova. Uhum. Eu assumi a igreja ali porque, na época, houve... Os pastores, o pastor que era pastor presidente, ele foi embora, ele quis ir embora e não tinha ninguém para assumir o trabalho, a liderança do trabalho. Foram nos procurar. E aí nós abraçamos, foi numa reunião de assembleia da igreja lá embaixo. Você já era pastor aqui embaixo? Lá embaixo. Uhum. Nós abraçamos e aí o Marcos, né, se colocou também, falou: olha, eu só vou para lá se o senhor assumir, né? Só para a gente ver como está a situação, enfim. Fazer uma transição, e aí eu né? assumi como presidente e o Marco era vice-presidente da igreja. O Marco foi meu vice-presidente ali. Caramba. Aí depois de 6 meses, mais ou menos, não lembro bem, mais ou menos isso, eu passei a igreja para ele, porque eu não tinha objetivo nenhum de ficar com a igreja ali também. Sim. E o Marcos, jovem, né, recém-formado, pronto para assumir, eu passei para ele. E ele fez e tem feito um excelente trabalho. E eu quero parabenizar, viu, pastor Marcos? Parabenizá-lo, você é uma bênção. Que Deus continue abençoando a sua igreja e o seu ministério. Bonito isso, tá? Com certeza. Bonito isso, pastor, elogiando o pastor. Bonito mesmo. Com certeza. Vamos passar para uma rodadinha de pergunta aí? Só para o pastor poder usufruir aí, comer a sua pizza com qualidade. Agradecendo mais uma vez ao Levilete, né? Obviamente, porque... Pra você de casa que tá vendo eu comer com a mão,
Eu como pizza com a mão, é assim que eu aprendi e vai continuar. Eu vou de garfo e faca mesmo. Ele vai de garfo e faca. No último eu comi com a mão, aqui vai de garfo e faca. Ah, você vai respeitar o pastor, tá bom. Tá bom, honesto. Rapaz, mas tá bom, hein? Tá gostoso, pastor. Pode comer. Aí, a gente gosta quando o convidado come mesmo. Tem? Foi? É porque vocês não me conhecem, vocês estão dando liberdade. Ah, Não tem que... Sou que não conhece, pastor. Fica à vontade aí. Isso aqui muda com uma facilidade muito grande. Enquanto tá colocando na tela ainda? Ah, foi. Ricardo Martins de Salles, olha ele aí. Deus abençoe pastor Joel, um grande homem de Deus de nossa cidade. Obrigado. Salles, abraço. Salles estava comendo pizza aqui no último SerraCast. Abração. Delícia aqui, ó. Olha, bom. o Luiz Verlim tá falando aqui, pastor, em breve vamos continuar com o projeto do campeonato de futebol society das igrejas. Vamos aproveitar e contribuir para o social, afinal é o nosso papel. É só a pandemia passar. Abração, boto muita fé nesse projeto e inclusive quero jogar, quero estar lá jogando. Beleza, Luiz. Isso aí é um projeto lindo e nós precisamos abraçar essa juventude aí para que elas possam tomar uma direção legal aí. O esporte é uma das áreas excelentes também. Lá embaixo tem o campeonato interno da igreja, só da igreja, né? Tá parado, não, claro, né? pandemia... Nós tivemos lá uns 10 times lá, sem brincadeira. Caraca. Uns 10 times. E nós fomos buscar jovens também de todas as áreas, não é só da igreja. E ali a gente evangelizava, trabalhava com eles e foi um sucesso lá naquele período, foi muito bom. É o período que eu falei com vocês, que nós tínhamos o quê? 250, 300 jovens na igreja. Fera. Esse período de campeonato aí foi muito bom, foi uma estratégia para nós trazermos a juventude, né, para a casa de Deus, para servirem a Deus. Foi muito bom. Iniciativa bacana demais e provando que a igreja não é só entre quatro paredes, Não, né? claro, A não. igreja vai muito além disso. Marcela Costa, querido pastor Joel, que Deus continue abençoando a sua vida. Abraços. Paraíba, Ah, é? Marcela, Paraíba, um abração, Marcela, e para todos os seus aí. Um prazer também, uma alegria, amo vocês. Tá fechado. Agora, pastor, quando... Tem mais Fechou? pergunta? Fechou por enquanto. Uma coisa que eu fico, assim, muito surpreso, eu fui na sua igreja uma vez e eu vi a estrutura que vocês construíram lá. Tanto para a galera que vai tocar, para a galera que vai dançar, para a galera que vai produzir, né, de uma forma geral. A gente vê que vocês têm esse trabalho, assim, essa parte tecnológica, né? Vocês investem bastante nisso. Por que vocês investem tanto nisso? E o que, principalmente numa igreja de jovens, né, que a galera está bem antenada com o que está acontecendo aí. Então, por que vocês investem tanto nessas tecnologias? Para alcançar as pessoas. A tecnologia é excelente também. Nós precisamos aprimorar cada dia mais. É ou não é? Eu tenho outros sonhos, outros projetos, né, de alcançar outras pessoas, outras classes também. Mas quando a gente investe nessas áreas, você vê que o povo se alegra. E quem contribui para isso são eles mesmos. Porque vocês sabem que o dinheiro da igreja, o dízimo, a oferta que entra na igreja, vocês vão lá ver, a igreja é bonita, não é? Pra caramba, tem um banco absurdo, aquele banco. Ah, rapaz, aquele banco dá vontade de ficar. Só não dá pra dormir porque você tá pregando. Se eu não estiver evangelizando, que banco bom. Dependendo do pregador, Dá uma cochilada. Que banco bom, rapaz. Mas eu vou falar para vocês, tudo aquilo ali foi as contribuições das pessoas, os dízimos e ofertas. Nós compramos, nós estamos construindo um prédio do lado onde era a igrejinha antiga, com salões para departamento, para ensaios, tá? Para ensaios, nós compramos a casa do lado, tudo o povo que contribuiu. E tem outra, ninguém foi forçado a dar nada não, porque dízimo e oferta são voluntários. É a visão nas coisas de Deus. Por exemplo, eu tenho o projeto de aumentar aquela igreja para o outro lado, onde nós compramos a casa. É o dobro de pessoas que ela vai caber. Caramba. Não sei Hoje se serei a eu. capacidade máxima ali é para quantas pessoas hoje? A base de 600 pessoas. Já cabe uma Né? galera, hein? Rapaz. Então você imagina bem. Mas eu não sei se serei eu, né? Mas o projeto é um projeto grande. E nós temos outros projetos. Eu tenho assim um sonho da gente colocar uma escola para os nossos filhos, para os filhos dos irmãos,
para a nossa sociedade. É muito tradicional. Caraca, que fera. Eu tenho. E isso passa muito pela educação cristã. A gente estava falando sobre isso. Não é verdade? E, pastor, outra pergunta, aproveitando esse gancho que o senhor deu. Como educar os filhos nesse mundo de hoje? Porque eu falei da sociedade e também é uma situação complicada. Educar o filho no valor cristão, que é o que a gente acredita, né? Que deva ser passado, claro, respeitando todas as religiões, todas as diferenças, mas também tem coisas aqui que fogem um pouco do que a gente acredita como correto. E como é que adequa isso? A gente vai para a Bíblia diz, instrui o menino, ou o filho, ou a criança, no caminho que deve andar. Esse é um papel dos pais. A igreja tem o seu papel. Mas não adianta eu ensinar na igreja, mostrar o caminho, tratá-los com todo carinho, e os pais, nas suas casas, não direcioná-los. Porque a educação, ela começa dentro de casa. É ou não é? Conhecimento a gente vai buscar na sala de aula, nos livros. Não é isso? Mas o que é a igreja? A igreja tem um papel fundamental nessa área também, educação cristã. Nós temos escolas bíblicas dominicais, tá? Para todas as faixas etárias. Viu? Você vai ver os outros povos, judeus, o judaísmo, o islamismo, eles começam a trabalhar com as crianças, quando ainda muito tenras, muito novinhas. E elas já são direcionadas dentro daquela linha de interpretação deles. Mas a gente também não quer criar nenhum escravo, porque na realidade existem religiões que escravizam também, que leva... Não, o cristianismo é uma coisa muito liberal, gente. É a base, né? E tem outra, é uma carta aberta. O cristianismo não é uma... como que eu diria? Não é uma coisa fechada. É aberto para vocês verem. Nós podemos colocar o esporte, nós podemos colocar a dança das coreografias, claro, tudo com Você falou da dança, quantas pessoas tinham no Ministério de Dança lá de vocês? Nós tínhamos mais de 70 meninas. É referência, né? Referência aqui em Cordeiro. Claro que agora, né, mudou um pouquinho, estamos voltando aos poucos, mas só na coreografia nós tínhamos lá umas 70 meninas dançando. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Uma coisa muito linda. Quando elas entravam, o dia de trabalho e congresso delas, aquele lugar ali tremia. Lindo. E a presença de Deus, né, gente? Porque nós, por mais falhos que somos, mas com a presença de Deus em nossas vidas, a gente vai longe. É bom demais. É maravilhoso. Agora, pastor, a gente você confidenciou para a gente um pouco de como é que foi a chegada da pandemia, porque a gente sempre comenta com as pessoas que acho que a principal característica das igrejas, assim, das pessoas que frequentam as igrejas, é esse calor humano, é o abraço, é estar junto, é rezar junto, é dar as mãos. Você tem o problema, eu tenho também. Vamos estar junto em Jesus. É dar as mãos, rezar junto, chorar junto, sofrer junto e sorrir junto. E em março do ano passado, né, no final de março do ano passado, começou a acontecer o que a gente vive hoje em dia ainda, né, que é a pandemia do Covid. E eu acredito que isso deva ter mexido muito com a cabeça do senhor como pastor presidente e dos fiéis. Como é que foi, primeiramente, a sua visão como pastor, né, da chegada, e ter também esse papel de acalentar, de dar tranquilidade para os seus filhos? Tipo assim, chega um problema, tá vendo a pandemia e fala assim, e agora? É praga de Deus, trau de Deus tá castigando? Eu até aproveitar para perguntar isso. Caramba. O que a gente está vivendo hoje, biblicamente, é explicado? É explicado. Mateus 24, Evangelho de Lucas, inclusive o pastor Kemuel leu aquele dia, posso ler também para vocês que nós temos ali depois. Fica à vontade, se quiser ler, você tá em casa, a gente gosta. Só para vocês verem. Saíram muitas conversas. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês e aqueles que estão ao nosso alcance, todos nós fomos surpreendidos.
tanto as igrejas como aqueles que não são igrejas. Todo o planeta, todo ser humano foi surpreendido. Agora, bem dissera Jesus que nos últimos dias aconteceriam essas coisas. Viriam terremotos. Aí alguém diz assim, mas terremoto já existe desde a fundação do mundo, desde de muito tempo, mas é a incidência. A incidência e aumentando, né? Muito, cada vez mais. E a incidência das pragas também. Então a gente não pode materializar o que é espiritual, nem espiritualizar o que é material. É preciso a gente ter um equilíbrio. Quais foram as minhas mensagens? Gente, confia em Deus. Ah, mas está morrendo, mas confia em Deus. Porque a Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, no verso 31, Paulo disse assim, que diremos, pois, a essas coisas? Olha só, claro que ele estava direcionando para coisas que estavam acontecendo lá, mas trazendo para hoje. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu vi pessoas com 100 e tantos anos de idade, eu vi um de 114 anos, que baixou o hospital, foi muito mal para o hospital e saiu curada. E vi meninos, como eu falei com vocês antes, que foram para o hospital, pessoas novas, cheias de saúde que morreram. Mas a Bíblia, ela é muito clara, é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida, Ele é dono. Nada acontece comigo, com você, se Deus não permitir. Está entendendo? Agora é claro, quando eu começo a semear coisas ruins, eu vou viver uma vida de qualquer maneira, descontrolada, não durmo. Desculpa aqui da expressão, enche a minha cara com bebidas alcoólicas ou qualquer outra droga, seja ela essas drogas livres ou não, liberadas ou não. Então eu vou começar a destruir aquilo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas Deus nos deu uma consciência e uma razão para nós cuidarmos desse corpo que nós temos. Precisamos do médico, precisamos fazer os exames, tomar o remédio. Nada de ignorância. Enquanto estivermos nessa atmosfera aqui, nessa dimensão aqui, temos que cuidar do corpo. Tomar banho. É bom, né? Não é? Cuidar dos dentes, da saúde física, tomar vitamina, tomar o remédio que o médico passar. É ou não é? E a parte espiritual, aí a gente direciona pela Bíblia Sagrada, porque o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Nessa parte espiritual a gente direciona, mas a Bíblia nunca coloca o homem dentro de um casulo ou de uma caverna para ele ficar ali escondido, não se comunicar a ninguém, não ter liberdade, não conviver com as pessoas. Se alguém faz isso é fanatismo. São coisas que a Bíblia não ensina. Ele mesmo não andou sozinho, né? Não é verdade? Jesus veio, foram 12 que foram com ele. É ou não é? E depois aumentaram 70 e foram crescendo, e hoje tem uma igreja linda, enorme. Então, o ser humano é um ser social, ele precisa disso aqui, interagir com as pessoas. Seja ela rica, pobre, seja católica, seja espírita, seja aquilo que ela quiser ser, né? Não tem problema nenhum isso. Eu posso não concordar com você em tudo e você não concordar comigo em tudo. Claro que não vai, nem no casamento acontece isso. Eu tenho 36 anos de casado, eu acho que eu posso falar, né? 36. Graças a Deus. Deus abençoe. Tá? E se a dona Eliana tiver me assistindo, já fala para ela agora. Comigo de novo, minha filha, nós casamos. Eu te amo. Se mexer com você é capoeira pura. Tá entendendo? Jogava capoeira, pastor. Então, pastor dos capoeira, meus. mas é aquela capoeira da terra seca. Não é? Então, gente, nós somos seres sociais, nós precisamos disso.
saber lidar com todo mundo, entendeu? Pastor, enquanto você vai mastigando, diga, Buruz. Então só vai sair? Então quando você pergunta, a gente come, A gente né? come, a gente come. Eu escutei uma Pizza tá pregação top. há pouco tempo falando que a pandemia foi algo de autoconhecimento para o ser humano. Porque o ser humano, longe de Deus, ele é autodestrutivo. O que você acha disso? Porque a gente teve que se afastar da igreja da maneira física e aprender a se conhecer para a gente não se destruir, como você falou. Coisas simples, escovar o dente, tomar banho, convivência com as pessoas, tiveram relacionamentos que acabaram. Rapaziada, não escova o dente, tomar banho aí, ó. Pelo amor de Deus, hein? Vou deixar claro isso aí. Fica ruim, né? Pô, se a beleza não ajuda, que a catinga não atrapalha. Essa é a coisa boa do distanciamento social, né? Esse pregador ainda fala assim, e mesmo que o ser humano não seja autodestrutivo dentro desse período sozinho, quando ele sai, ele se torna destrutivo, porque ele para de conviver com as pessoas. E é verdade. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Sobre essa situação do ser humano, nós podemos ver nos exemplos que nós estamos vendo por aí afora. O que o homem tem feito com a natureza de Deus? Totalmente destruído. Não é? Então o homem, quando ele se distancia de Deus, desculpa da expressão, ele se torna um réu. Distanciou-se de Deus porque existem duas forças no mundo espiritual: o bem e o mal. Se você não seguir o bem, a Deus, bem, sua fé nele, se você se distanciar disso, tem alguém que vai tomar um lugar, meu irmão. Tem alguém que vai tomar um lugar, tem alguém que vai chegar, vai achar a casa limpa, varrida, e vai entrar. E uma das palavras interessantes de Jesus está registrada em João capítulo 10, verso 10. Jesus disse assim, ó, o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Destruir, João 10:10. João Não é isso? 10:10. Mas olha a palavra de Jesus, eu vim para dar vida e vida com abundância. O que o homem quer? A vida ou a morte? Lá em Deuteronômio 28, que foi passada a lei para o povo de Israel, lá tem algo muito importante que é a escolha do ser humano. E nós fomos criados com capacidade de escolha. Quando o homem pecou no jardim do Éden, foi ele que escolheu. O Senhor disse assim, olha, de todas as árvores vocês vão poder comer do fruto delas, mas tem uma no meio do jardim, está registrado em Gênesis, no livro dos princípios, da árvore que está localizada no meio do jardim, não comereis do fruto dela, porque só uma, comerem, né? Só uma. Sacanagem. Olha Rapaz, só. tinha maracujá. Tinha de tudo, laranja, que eu Tinha gosto laranja, muito. tinha morango. Tinha de tudo. Tinha que comer que não pode. Mas Aí eu nós vou estamos tra- aqui hoje. Nós vamos trazer uma lição disso para hoje. E o Senhor disse, não coma, que se vocês comerem, certamente morrereis, ou morrerás. O que é a morte? É a separação. A morte espiritual é a separação do homem e espírito de Deus. A morte física é a separação da alma do corpo físico. Não é isso? Então o que acontece? O que o homem fez? Deus colocou na mão dele para ele escolher. O que ele escolhe? Tinha de tudo de bom, rapaz. Eu vou te falar. Mas hoje, vamos trazer para hoje. A gente não se contenta. O ser humano, ele tem crescido no sentido, nem crescido, nem a palavra crescido, mas ele tem sido egoísta, orgulhoso, soberbo. O que fizeram aí, devido a essa pandemia, muita gente falando sobre isso aí, devido a essa pandemia que chegou, não sei se vocês se lembram agora nos carnavais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que colocaram a mãe de Jesus. Eu não sei, eu não vou nem tocar muito assunto aqui, que isso é até perigoso, como uma mulher da vida. Lá em São Paulo, colocaram Jesus, travestiram um cara de demônio, vocês viram aquilo?
puxando, o outro de Jesus, puxando Jesus por uma coleira, e arrastando e batendo em Jesus. Uma das coisas que meu pai foi vir para o Evangelho quase perto da partida dele, que eu me lembro disso. Meu pai não era evangélico, mas meu pai era um homem que respeitava muito a Deus. Está entendendo? Ele falava assim com a gente: meus filhos, pode brincar com todas as coisas, mas não brinque com as coisas de Deus. Respeitem as coisas sagradas. Então esse mundo, o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas que mundo é esse? O cosmos? A natureza? Não. O sistema. O sistema corrupto, maldito, que só faz mal, só leva o homem para distante de Deus. Gente, a fé é fundamental para a gente sobreviver e existir. Fé não é pulo no escuro, não. Eu falo isso lá na igreja sempre. Quem está me ouvindo ali sabem disso. Vai para Hebreus capítulo 11, vocês vão ver lá, a fé, não é pulo no escuro. Fé é firme fundamento, está escrito lá. Da esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Mas como você estava dizendo, Deus às vezes permite, porque existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. Quando o ser humano ele distancia, não significa que Deus não tem amor, Deus dá corda. É igual quando a gente soltava a pipa, lembra? Lembra? Vocês da vez ainda soltam. Não, lembro. O que acontece? Ela está lá no alto, mas a linha está onde? Tá indo. A linha está onde? Tá sempre na sua mão. É isso que Deus faz às vezes. Controlando. O homem escolhe, né? E Deus dá liberdade. Mas a linha está aqui na mão. Então, a situação da pandemia, o ser humano tem nos ensinado muito, sim. Da gente parar e fazer uma reflexão e parar com essa coisa, esse orgulho religioso. Que se você é católico e eu sou evangélico, eu não, me perdoe aqui. Fica à vontade. Eu não olho para tua cara. Eu acho que eu sou melhor do que você. É bom só falar mesmo, que eu acho só bobeira do cacete. Não é verdade? Eu sou melhor do que você, eu tenho que te amar, rapaz. Quer entrar no céu com Jesus? Ele fez isso. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, eu estou citando só versículos fáceis aqui. Olha só a palavra de Deus, linda, maravilhosa. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? O ser humano. Não é esse sistema aí, não. O ser humano, que o cara faz maldade, mata por nada, né? Destrói a vida das pessoas, e às vezes por causa de um trânsito, aí o cara sai e dá um tiro na cabeça do outro. Mas olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, isso é lindo. Eu tenho que respeitar você, você precisa me respeitar, e nós se amarmos em Cristo. Todos nós somos muito importantes para Deus. Agora, quando eu caio numa situação de começar a zombar de Deus... Isso que eu ia te perguntar, como é que o senhor encara assim, esses crescentes, mesmo, né? esses crescentes ataques à fé cristã, à igreja, que você vê o pessoal falando do Islã, ninguém fala, não tem coragem. Vai falar da galera de Maomé pra você ver se não tá com a bomba lá na sua casa. Agora, do Deus do amor, do Deus do amor, e fala, brinca, e não é brincar de botar pilha, de ter humor. Escarnecer. É escarnecer, é debochar, é fazer umas coisas na maldade. Como é que a igreja encara isso, pastor? Como é que o senhor, como pastor, como líder religioso, encara isso? Até as perseguições, né? A gente não se fala muito, mas a gente sabe que em diversos países tem cristão perdendo cabeça porque tá com uma cruz, ou porque tá com qualquer coisa, ou porque fala o nome dele. Mas nós estamos vendo uma doutrina sendo pregada aí, que é uma doutrina do positivismo, e é claro, a Bíblia nos ensina a sermos positivos em nossos pensamentos, naquilo que nós almejamos, claro, nada negativo. Mas o sofrimento da igreja, isso está no sangue. Jesus, vamos ver o maior exemplo.
que Jesus fez no período do ministério dele de 3 anos aqui? Foi Lá 3 do anos. Oriente. Se preparou 30 para 3. Escuta só, o que ele fez? O que ele fez? Ele salvou vidas, ele libertou vidas, ele curou vidas, ele ressuscitou vidas, tirou Lázaro, que tinha sido sepultado já há 4 dias, ele só fez o bem, mas o que ele recebeu em troca? Cruz. Então, cristianismo é isso, cristianismo verdadeiro tem cruz. E olha a palavra de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Gente, isso é tremendo. Eu quero deixar para você, cristianismo sem cruz não existe, gente. Não tem, não adianta querer discutir. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você acha que nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos sentimentos, e tomar uma cruz e enfrentar os escárnios, as perseguições, é fácil? Não é fácil, e cristianismo é isso. Estão entendendo? Tem que amar muito, está muito convicto, né? Jesus abriu mão do céu. Jesus abriu mão do céu e desceu, nasceu da Virgem Maria. Tá, gente? Uma mulher de Deus separada. Olha, esse negócio de falar que é evangélico fala mal de Maria. Maria foi uma verdadeira cristã e ela deixou exemplo para nós de uma mulher de Deus, uma verdadeira santa de Deus. Viu? Ela era virgem e aceitou que o Espírito Santo gerasse nela o Filho de Deus. E uma mulher, uma jovem, né, virgem, ficar grávida naquela época sem ter um relacionamento sexual com o marido, era muito complicado, hein? Sem ser casada. Ela passou também momentos difíceis. Mas então o cristianismo tem que ter cruz. Tem que negar a si mesmo. Tem que abrir mão de muita coisa. Nós estamos aqui, não somos melhores que ninguém. Todos nós somos falhos. Na carta do apóstolo São João lá, olha, quando ele disse: filhinho, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo justo, e é ele que é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas de todos. Então todos nós somos falhos, mas nós temos como, em Cristo, através do Espírito Santo e da palavra, viver uma vida que agrade a Deus, de santificação. O mundo mesmo, o ser humano individualmente, se ele entregar sua vida a Deus, verdadeiramente de coração, obviamente que ele tem a salvação, está tudo ali. Claro. Mas a sua visão como pastor, a humanidade hoje tem salvação? Com tudo isso que você citou aqui, que a gente citou, com as coisas que vem acontecendo aí. Enquanto o pastor está mastigando, você de casa, coloque o seu comentário, compartilhe essa live. Que pizza, hein? Que pizza, valeu, Levilete. Andrei, obrigado. Fabiano, valeu. Boa muito demais. obrigado. Eu nem sei o sabor, é Jardins, né? Jardins, porra. Os caras conhecem a gente, né? Essa é a Jardins. Melhor que tem. Obrigado, tá? A galera do Levilete, mas veio diferente. Porque vem com ovinho cozido, hoje veio um toque especial. A Jardins original. Eu metralho de qualquer jeito. jeito. Tá top demais. Obrigado, tá? A galera do Levilete, obrigado demais. Produção, prepara também os comentários pra gente jogar na tela. Beleza pura? Pastor, é bom que você já dá mais uma garfada aí. Isso aí, vamos lá. Essa pergunta é bem complexa, né? Perguntar será que tá na ponta da língua? Se perguntar se a humanidade tem salvação, a pergunta é complexa. Para mim, para você, para nós, parece ser muito difícil e até mesmo impossível. É ou não é? Rapaz. Porque nós muitos acham que perdido uma vez, perdido para sempre. Lembra daquele ditado que diz que pau que nasce torto nunca mais se conserta? Pastor, quer mais um golinho? Não, tá bom aqui. Tá tranquilo? Pau que nasce torto nunca mais conserta? Nunca se endireita. Cresce torta, nunca mais endireita. Mas aqui, culpado de Washington. Vamos lembrar do ladrão da cruz. Dimas. 45 do Eram 2, não é? Não eram 2? Eram 2. Um do lado esquerdo, outro à direita de Jesus. Um ficou debochando, o outro
se arrependeu, né? Verdade. Então, era ladrão também, não era? Era. Então, Dizem que Dimas roubou a cruz, né? Roubou o céu ali, roubou o céu de Jesus ali, né? Que ele não tinha chance e roubou os 45 de segundo Aí. tempo a chance dele no Então, céu. é a mesma coisa o mundo que nós vivemos. Tem jeito sim. Para esse Jesus que nós pregamos, que entregou a sua vida, que morreu. Opa, deixa não. Segura fiel. Que morreu. Essa dupla aqui tá difícil. Tá, eu vou chegar até É mais a pra pizza, é a cá. tentação. Chega pra lá. É, tá vendo? Ele não aguenta. Para esse Jesus que deixou o céu, vou voltar a repetir aqui, que deixou o céu e veio, humanizou-se aqui e foi para o Calvário, para o monte chamado que Caveira, que lugar era sombrio. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Para esse Jesus tem jeito sim, mas o mais é que é. se esse povo se arrepender. O que é arrependimento? A própria palavra diz arrepender. O que você entende aí? Voltar pra trás. Parar, voltar, analisar. É isso que o ser humano não está querendo fazer. Se arrepender dos pecados e se curvar diante desse Jesus maravilhoso. O salmista disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem jeito? Tem. Mas o homem precisa parar e ver aí esses conceitos. Você acha que a pandemia é uma dessas chances, mais uma que Deus está dando? Eu creio que... Tem sempre a pessoa que acha pelo outro lado. Ah, isso não é, isso aí é um castigo de repente, isso aí está acontecendo assim. Eu não sei nem qual que é a palavra certinha, mas na Bíblia fala que quando tudo parecer ruim, para a gente ter paciência, que esse seria só o princípio das dores. Isso. O pastor concordou. Mas escuta bem. O ser humano está cada vez mais distante de Deus. O egoísmo, a vontade de se dar bem em cima das outras pessoas, isso tudo contraria Deus. Você vê os caras que aprovaram esse fundo eleitoral, que aprovaram não, que mandaram esse fundo eleitoral para ser aprovado. 6 o quê? Bilhões? 6 bilhões. 6 bi. Com gente morrendo de fome, com Isso gente... aí, meu filho, me ajuda aí. Hein? Complicado, né? E aí eu pergunto para vocês, Deus está satisfeito com isso? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e é mesmo. Tanto é que ele mandou Jesus, ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar, porque quem estava sentenciado era nós. Em Adão, todos nós estávamos sentenciados. Mas em Cristo nós temos a oportunidade de voltar a ser religados a Deus. Em Cristo Jesus. Então o que acontece? Vocês acham, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e é mesmo. É um dos atributos morais de Deus, o amor. Mas a Bíblia diz que Deus é justiça também. E diz que Deus é fogo consumidor. E ai daquele que cair na mão de Deus. Aí a gente fala, Deus é amor, claro. Mas você acha que por Deus ser amor, ele vai bater palma para o cara? Lembra essa catástrofe que houve em Friburgo? Que enviaram um monte de coisas doadas para lá, que eles desviaram, Petrópolis e outros lugares que desviaram Água. Lembra disso? Você acha que Deus está batendo palma para isso? Tava faltando um água, galão de água. Que Deus vai passar a mão na 10 cabecinha? reais, Não, meu filhinho. Teve isso também, aumentaram o preço da água. Estão entendendo? Então ele está vivendo num mundo Deus é de bom, injustiças. E Deus aí é onde há injustiça, Deus não está. Agora, Deus espera do homem o quê? Que ele volte atrás, que ele se arrependa e se coloque diante do Senhor. Né? Quantas coisas que eu gostava de fazer que eu não faço mais. Né?
e outros mais que viviam perdidos. Eu tenho lá na igreja meninos que viviam drogados, que viviam uma vida lastimável, terrível. Hoje são pregadores da palavra de Deus, estão na frente de congregações. Por quê? Reconheceram a necessidade de um Salvador, reconheceram que eram pecadores e correram para os pés de Jesus. É isso que ele está esperando de todos nós. Agora, pastor, você falou do fundo eleitoral, e uma pergunta que a gente sempre pergunta é sobre religião e política. Como é que o senhor se posiciona relacionado a isso? Acho que não pode, né, usar do templo para fazer política, mas o discurso do pastor é um discurso político, isso é impossível, né? Até a Bíblia é política, né? Se você souber interpretá-la direitinho. Então, como é que você vê essa parte na eleições municipais, de repente, e até a eleição federal, que aí fica uma coisa realmente mais ideológica mesmo? Na realidade, a política está dentro da casa da gente. Né? Vocês não são casados, né? Alguém casado aqui vai casar, né? Vai casar. Espero que sim, espero. Vai casar, não. Mentira, Ontem você falou que vai casar. Vou casar, pô. A vai política casar. está dentro da casa da gente. Israel, povo político. Desde da teocracia, dali depois que era o governo de Deus, diretamente o homem, depois que entrou monarquia, enfim, a política sempre teve no contexto de Israel. Só não pode misturar o culto santo com política. Tá entendendo? Vou levar o cara lá, ele é candidato, vou botar ele lá no púlpito. Para usar do nome de Deus, né? Ali não é lugar disso. Mas eu sou um político. Eu não me envolvo na política, fui convidado aí por candidatos a vir como vice, mas falei, não, Deus não me chamou para isso, eu tenho que separar as coisas nesse sentido. Agora, até dentro da nossa casa, na igreja, existe a política, em todos os lugares existe a política, porque o que é a política? O que é a política? Você até citou aí da forma como você chegou à presidência, que teve um pleito aí e tal. Falei com você? Então, a maneira de administrar, de governar é a política, não é verdade? Então, a política está em todos os lugares. Agora, a politicagem não. Aí eu até mira, você vê que eu mudo. A política está em todos os lugares. Agora, a politicagem que tem no nosso país, Deus abençoe. isso é horrível. Isso é, desculpa dar a expressão, é maldito. Está entendendo? Mas a política existe em todos os lugares, ela é bem-vinda, tá? E a gente precisa abraçar mesmo, né? Na hora que for votar, a gente precisa orientar o povo, apesar que a nossa cultura é uma cultura horrível do nosso país, de troca-troca, e tem muita gente que faz isso, depois fica sofrendo aí, reclamando nas esquinas da rua, mas quando vai escolher, tá entendendo? Quer alguma coisa em troca. Aconteceu, vota em qualquer um, não quer nem saber, e depois fica reclamando. Não é? Então é muito importante a política no nosso contexto. Nós somos políticos. Nós somos políticos. E eu abraço, entendeu? Torço. Sou igual você, sou flamenguista, mas tá entendendo? É normal isso aí no dia a dia para nós enquanto estivermos aqui. No céu não vai haver política não, tá? Aqui tem. Aqui tem. Aqui. Pastor, o que eu ia te perguntar é que todo pregador, geralmente, né, é costumeiro que ele tem uma passagem, ou então uma palavra de caminhada, ou que não seja um pregador, mas que seja um cristão, alguma coisa que chamou a atenção dele, não necessariamente na conversão dele, mas em algum momento que ele guarda isso com carinho. Você tem alguma passagem, alguma palavra da sua caminhada, alguma coisa, alguma palavra na Bíblia que, poxa, essa aqui é a minha referência, às vezes eu tô mal, eu leio ela, então eu tô muito feliz, eu gosto sempre de compartilhar essa passagem com todos? Claro que eu tenho. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Romanos capítulo 8. Paulo disse assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque na realidade, que a gente vê no nosso dia a dia é só as pessoas acusando e condenando. Tem pseudos deuses por aí afora que já condenam o cara.
Só porque às vezes falhou com ele alguma coisa ou falhou em alguma área da vida, ele já abre a cova, joga dentro e joga terra em cima. E quem somos nós para acusar alguém? Vou lembrar vocês daquela mulher adúltera que foi levada diante de Jesus. Na lei de Moisés, deveria ser apedrejada, seria ser morta diante de todos. Lembram? E foram as autoridades para acusar Jesus em alguma coisa. Que se Jesus manda matar, eles correriam na lei lá, ué, mas a lei diz não matarás. Se Jesus absolvesse, eles diriam, olha, está concordando com o pecado. Então eles tentavam Jesus de todas as maneiras. E as autoridades chegaram, aquele povo com pedras nas mãos, e colocaram ali e falaram com Jesus para tentá-lo. Disse aí, Jesus, agora o que o senhor faz? Na lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés manda matá-la. O que o senhor tem para dizer para nós? O que ele fez? Ele agachou e começou a escrever na terra com o dedo. Esse é o Jesus que eu sirvo. E que vocês sabem também que ele é maravilhoso. E eles estão acusando, esperando uma resposta de Jesus para acusá-lo. Sabe qual foi a resposta do meu mestre, do nosso mestre? Aquele que se julga sem pecado. Eita Jesus, hein? Atira a primeira pedra. Todo mundo recuou. Um por um. É por isso que eu amo Jesus. E ele me ensina a viver. Estar aqui com vocês com alegria, com muito prazer. Nessa TV aqui Serra Norte, né? Primeira vez, mas esse Jesus é maravilhoso. Onde eu vou, já falei para o prefeito, já falei para o saudoso prefeito em Cantagalo, que era seu Hildo de Paula, para o Guga, muitas vezes que fui no gabinete deles. É desse Jesus maravilhoso. Quando alguém chegou com a ânsia de acusar, de matar, de destruir, Jesus diz, olha, aquele que se julga sem pecado pode atirar a primeira pedra. Todos esperavam, mata, a lei manda matar. Jesus manda eles atirar a primeira pedra, aquele que se julgasse sem pecado. Oh, faz isso não. Me ajuda aí, ó, por favor. É ou não é? Jesus maravilhoso, é a própria sabedoria. Então ele nos ensina a viver. Que muitas das vezes, por causa de opiniões, os homens estão matando, destruindo, se revoltando, não falam mais, não perdoam. Gente, o perdão, a falta de perdão é uma doença, gente. O cara que não perdoa, ele vive doente. E ele abre brecha para problemas psicológicos e físicos. Pode ver, quando a gente consegue perdoar alguém, pode ver o peso que sai de cima da gente. Coração alivia, né? Eu tenho experiências na vida sobre isso, eu não posso contar, tem muita coisa. Pastor, eu ia te fazer uma pergunta. Faz. Porque... Não, só que a gente só faz pergunta na boa. Não tem dificuldade, não. Mas, por exemplo, a gente vê lá na sua igreja uma quantidade muito grande de casais bem-sucedidos, de jovens que se encontraram na igreja e que ali conseguiram caminhar e casaram e tal, em contrapartida com o que está acontecendo. E vou falar que é devido à pandemia, porque, pô, a pandemia já fez uma pancada de coisa ruim. Agora, um casal separar e colocar a culpa na pandemia é sacanagem, né? Com todo respeito. O casal teve que aprender a fazer o quê? Se não fosse conviver. Se não fosse a pandemia... Meu Deus, se não fosse a pandemia. Não, e se não fosse a pandemia, ia ser o outro motivo, ou outro motivo, ou outro motivo. Como é que você trabalha esses jovens, ou com pessoas que não são jovens, ali a caminharem junto com Deus e que realmente criaram uma aliança ali em nome dele? A gente tem um trabalho que é um trabalho namoro, noivado e casamento. Nós temos um ministério bom. Tem um ministério? Temos um Caramba! ministério para trabalhar em cima disso. Quem abraça, quando está namorando, ele
Ele entra dentro daquela linha ali, dentro da palavra, e ele vai fazer a vontade de Deus. Que legal. Eu vou citar aqui os líderes que são meus irmãos queridos, são bênçãos na nossa igreja. A gente está um pouco travado agora, mas a gente vai apoiá-los naquilo que nós pudermos apoiá-los, que é o Lailson e a irmã Silamara. São pessoas que trabalham com casais, uma bênção, uma dinâmica em todas as áreas dos casais, todas as áreas. E olha, esmiuça mesmo, abre o leque mesmo, para poder tentar ajudar as pessoas a conviverem. Por quê? Casamento, a vida a dois, ela não é fácil. E quem está falando tem um pouquinho de experiência, né? 3.6, né? 3.6. Não é fácil, são duas pessoas diferentes. Vocês já ouviram muito isso. São duas pessoas com uma criação diferente, com educação diferente, que depois se unem para viver debaixo de um teto. E aí? Como nós somos difíceis, gente. Vocês querem me conhecer? Conviva comigo lá uma semana. Vocês vão ver. Aí vocês vão conhecer direitinho quem é o Joel, quem é o Léo, o Henrique. Nós não somos fáceis, gente. É Jesus com a sua misericórdia. É a graça de Jesus que nos alcançou. Que sabe o que é graça? Favor imerecido. Não são méritos, porque ele não viu méritos em nós. É dever do homem ser honesto, de ter um caráter. Isso é dever nosso, gente. Comprar e pagar, dar uma palavra e cumprir com a palavra. Isso é um dever nosso. Mas duas pessoas diferentes debaixo de um teto não é fácil, gente. É complicado. Mas tem um texto da Bíblia de 1 Coríntios capítulo 13, que a Bíblia diz que o amor supera tudo. Tudo sofre, tudo padece, tudo crê. Não trata com leviandade, só com os interesses próprios. Então, o amor, ele se doa. Entende isso? Ele leva a gente a se doar um para o outro, independente das nossas diferenças. Por que eu cheguei aqui nos 36 anos? Pensam que a nossa vida foi só água com açúcar, como diz o outro? Não foi, não. Houve momentos difíceis pra caramba. 5 anos primeiro de casamento, adaptação. 2 pessoas diferentes. Não foi fácil. Descobrimos um monte de falhas em um no outro. Que é isso que acontece. Amanhã você vai casar, você vai ver diferente do namoro. Por mais que você seja muito íntimo hoje a sua namorada, mas depois que unir lá os panos lá, vocês vão ver a diferença. É diferente. Porque aí o camarada não é mais ele só. A mulher não é mais ela só. Agora são 2. É uma unidade composta. Ele não pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ele vai, nós iremos fazer. Nós vamos fazer. Então, a gente orienta bastante. Tem gente que consegue, né, resolver seus problemas. Tem outros que não. Tem pessoas que querem agir por conta própria, acham que são autossuficientes. E quando eu acho que eu não preciso do conselho e entro naquele ditado que se conselho fosse bom, não dava, vendia, aí você deixa de receber um conselho, uma orientação e parte para a autoconfiança, acha que você pode resolver e às vezes estraga tudo. Mas é importante que haja um auxílio, alguém que orienta. A igreja tem esse papel também, entendeu? Deu para responder? É isso? Pô, respondidíssimo. Tá? Mas realmente, ó, a galera lá tem muito casal que regularidade com a gente ali, que a gente sabe que se conheceu lá e que, pô, que deu certo. Casaram lá. Coisa boa, muito legal. Véio. Teve um ano aí que eu fiz 8 casamentos. Rapaz, que E benção. tem outra, não foi o ano inteiro, não. Foi só no segundo semestre. Que isso, velho. 8 casamentos. Pô, se reunisse, todo mundo faz uma festa só, pô. Podia combinar Dá uma direitinho. Né? economizada. Se combinasse Botava o boi, direitinho, botava Pô, no espelho. aí, ó. já tava fechado. Tranquilo, boizão no rolete, melhor coisa que tem.
Produção, tem mais perguntinha aí da rapaziada? Você pergunta? Só os comentários? E eu tô comendo. Pô, ficar pode comer à aí, pastor. vontade. Vai colocar na tela ou não? Ou pode ser daí? Ele tá sem pergunta. É só comentário de boa noite. Só comentário de boa noite? Beleza. Agora, pastor, daqui pra frente, a gente está passando num momento de pandemia, de todo mundo trancado dentro de casa, as coisas estão voltando a acontecer, as pessoas, querendo ou não, a gente acaba se adaptando, né, uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, no início fiquei me pegando assim, caraca, como é que eu vou usar uma máscara e tal? Hoje em dia, eu, mesmo tomando 2 doses de vacina quando acontecer e a população toda vacinada, Chegando já. acho que é uma coisa que vai ser difícil, né, de a gente ficar sem, por conta de tudo que a gente viveu e tal. Muito traumas. Então, como é que você vem trabalhando a galera da igreja, trabalhando as pessoas do seu convívio para essa transição para o final da pandemia? Nós já tivemos algumas reuniões com o prefeito e com o pessoal também. Ele passa, né, os detalhes da gabinete de crise, que eles chamam, né? Sim. Da parte de vigilância sanitária. E é uma das coisas que a igreja quer contribuir e vai continuar contribuindo, que a nossa responsabilidade não é só com a nossa vida, individualmente dizendo, é com a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor e que se reúnem presencialmente para os cultos. Então nós vamos continuar dentro do protocolo, com todo cuidado. A gente não vai afrouxar, não vai, tá entendendo? Vamos continuar cuidando e eu espero em Deus que aos poucos, imunizando direitinho, porque nós vamos conviver com isso aí. Vai ser igual essa gripe, né? A gente não vacina todo ano. Sazonal, né? A gente vai vacinar também contra o Covid. Mas com cuidado, eu acho que máscara e essas coisas, mesmo que daqui a pouco a gente venha tirar as máscaras, mas elas vão continuarem ainda por um tempo no nosso meio. Porque nem todas as pessoas raciocinam iguais. Tem muita gente com medo, desesperada também, né? Muita gente. Então, eu espero em Deus que essas variantes algumas já desapareceram aí, né? Agora tem essa tal da Delta aí, né? A gente espera que ela também suma e que haja imunização desse povo. Porque o pessoal está falando aí sobre vacina, mas nós somos vacinados desde criança. Desde quando nascemos, nós tomamos vacina. É claro que houve uma desconfiança por causa da rapidez. Mas temos que entender também que a ciência, ela cresceu muito, a ciência. E hoje em dia é muito mais fácil você conseguir uma vacina do que na minha época de menino. Então o que nós queremos é o quê? Continuar contribuindo, auxiliando as pessoas para não se aglomerarem, né? O prefeito, nós tivemos com ele, uma pessoa querida também. Agradeço a Deus pela vida do nosso prefeito, do vice-prefeito Elvio, que tem nos atendido muito bem. Muito obrigado, Elvio, e o prefeito Leonan, muito bom, viu? Seu secretariado também, gente boas também. Mas ele está falando com a gente que toda semana ele vai, se as coisas correrem bem, ele vai liberar 10%. Então nós estamos em 60% na igreja. Porque eu sofri muito, cara. O pessoal acha que o pastor ele é super-homem, o padre é super-homem, mas não sabe como que a gente sofre quando a gente vê o rebanho ausente. Igreja vazia Igreja vazia. pesado. E eu sei dizer que tem até uma live lá que eu estava quebrado quando eu tive que falar para as minhas ovelhas, para os meus irmãos, que a gente ia fechar a igreja. Foi muito difícil. E aí não parei de ir na igreja, mas fiz várias lives de cultos, mas estava sempre lá nos dias de culto orando, eu e mais uma meia dúzia, clamando a Deus, subindo os montes para pedir a Deus misericórdia pelo nosso planeta, pelo nosso povo, nosso Brasil, né? Mas nós queremos continuar auxiliando e ajudando no que for possível e direcionando o nosso povo para ter cuidado com esse vírus aí, que ele não é brincadeira, não. Como é que foi a adaptação para a live, pastor? Como é que foi
assim, ter contato com isso? Sua igreja é muito jovem, né? Talvez não tenha tanta dificuldade, não tiveram tanta dificuldade, né? Não, eu não tive... Pessoalmente para você, né? É. Porque óbvio que a live, você tem um contato com as pessoas, mas, por exemplo, para você que está pregando ali no domingo e sentindo o calor do povo junto contigo, é diferente, né? É só Deus na vida da gente. Mas é aí que eu volto àquele detalhe de você de investimentos, que há muito tempo a gente já estava transmitindo os cultos da igreja. Nós compramos filmadoras, nós compramos tudo de melhor. E nós estávamos transmitindo os cultos. Então, na hora da live, apesar desse calor aí que né, é muito difícil. A estrutura vocês já tinham, né? Já tínhamos a estrutura. Mandado. Foi muito difícil de você olhar para um lado e para o outro e ver a igreja vazia. Mas também, de repente, Deus nos dá uma ligação, porque tem alguém te visualizando, te assistindo do outro lado. Aí você dava aquela... Animada. Tá entendendo? Né? É igual o futebol, por exemplo, que não estava indo pessoas para os estádios. Mas eles colocaram algo lá. Simulando. Aí, tem os gritos. Né? Aí eu que sou flamenguista, que vi muitos jogos do Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, aquele Maracanã com 120 mil pessoas. Tá entendendo? Explodindo. Falei, cara, é muito difícil. Não dá, é muito difícil os caras entrarem dentro do campo e mostrarem aquele futebol. Mas quando coloca aquela... Dá uma aproximada. Dá uma ajudazinha. Né? Então é isso que a gente pensava na hora das lives da igreja, entendendo que tinha alguém do outro lado aguardando, esperando. E nós chegamos ali a mais de 1.000 pessoas que estavam nos assistindo. Que legal. Rapaz, foi assim uma coisa tremenda. Até tem porque outros países. A live, a galera dentro da igreja, cabe né? 600 pessoas. Agora dentro da live não tem fronteira, né? Não tem fronteira. Galera que... Até outros países, aquilo fortaleceu um pouco. Pô, que bom. Mas, gente, mas é muito diferente. Totalmente. É um número, né? Você tá com um número na sua frente. E a igreja ali, não sei se vocês foram lá nas vezes que nós fizemos trabalhos, congressos, de lotar a galeria, lotar a nave embaixo, a rua do lado de fora, e até em cima do púlpito eu levava gente porque não cabia, lotava tudo. Se com a igreja vazia, para você pregar, você precisa ter muita presença de Deus, né? Pode jogar na tela aí pra gente passar essa última rodada de comentário, agradecer a galera de casa sempre. Muito obrigado por vocês estarem assistindo com a gente, participando conosco, né, dessa live. Solange Cosmo, concordo com o pastor, criação vem de casa. Tá aí a confirmação aí da Solange. Luan Mateus, pastor mais do que abençoado, obrigado por fazer a diferença na nossa geração. Cacá Souza, grande homem de Deus, pastor Joel. Tá aqui também. Irani Giron, boa noite a todos. Desculpa, somente agora tive a oportunidade de entrar na live. Pelo amor de Deus, Irani. Irani, pelo amor de Deus, Irani. Figurinha carimbada sempre com a gente. Um beijão para Irani. Luan Mateus, muitos têm desacreditado essa geração. Muitos dizem ser uma geração perdida. Qual a sua fé e esperança nessa geração, pastor? Uma geração linda, uma geração inteligente, que precisa parar e refletir e dar valor nas coisas de Deus, nos princípios de Deus. Porque dando valor nos princípios de Deus, vai dar tudo certo na vida de vocês. E tem outra, uma geração que tem o que eu não tive na minha época. Recursos, muitos recursos, e que poderão ser, ponta, bênçãos para o nosso Brasil e para todos nós, para a nossa sociedade. Tem mais ou só fechamos nessa? Fechamos nessa. Quero agradecer todo mundo que participou conosco durante essa live. Obrigado demais. Papo. Chegamos? Chegamos, Léo. Olha, é muito bom quando a gente consegue ter essa troca de ideia. E óbvio que muita gente deve ter assistido você pregar, mas conhecer um pouco o outro lado. O outro lado, não só mais o Joel do que o pastor. Mas o lado da pessoa, então é muito bacana. A gente fica muito feliz de ter contribuído um pouquinho. Tenho certeza que essa mensagem vai chegar a muito mais pessoas. Já vou agradecer aos nossos patrocinadores. Hoje a gente vai fazer diferente. O pastor encerra com a oração, tá né? Aqui, ele vai encerrar com a oração. A gente quer agradecer demais ao Olivilete. 10 minutos e 57 segundos foi o tempo que a pizza demorou para chegar até aqui. Então a gente agradece muito ao trabalho de vocês. E chegou gostosa, hein? Não é esse negócio, obrigado. Às vezes pode chegar rápido e ruim. Aqui chega rápido. Assado na medida pizza certa. Maravilhosa. Boteco do Salgado, obrigado pela parceria. Valeu, semana que vem eles estão lá. Muito obrigado. Valeu, Adonai, tamo juntão. Todo mundo se amarrou
na caneca que vocês fizeram da gente, deixando esse recadinho aqui para falar para vocês. Açaí Drift, a galera lá do Açaí Drift, do Hortifruti Machadinho, Ferreira Lanches e a todos os telespectadores que acompanharam essa live. Obrigado. E a nossa produção top. Isso, eu agradecer. Eles que fazem 90%, a gente faz 10%. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, muito obrigado. Queria agradecer toda a nossa audiência. A gente passa também em Nova Friburgo. Muito obrigado a galera de Nova Friburgo aí que assiste a gente. A você que está assistindo essa reprise, obrigado também por nos acompanhar, seja no canal 21 da TV Serra Norte ou em outras parceiras nossas. E lembrando sempre, sigam lá as nossas redes sociais, @TV Serra Norte, e assim você participa ao vivo conosco, como as pessoas que participaram nessa live do Pastor Joel. Pastor, muito obrigado por participar. Semana que vem tem SerraCast. A gente vai soltar sempre as artes na nossa rede social, lá no Instagram, lá no Facebook, mostrando quem está ao vivo conosco. Quarta-feira que vem é um convidado de Cantagalo, não vou falar o nome. Quinta-feira que vem... Mas é político. Mas é político, você já deu a pista, né? Político. E na quinta-feira que vem também é político. Mas é de Cantagalo, não. Mas é de Friburgo. A gente vai trazer o nome já para vocês. Antes disso, quem encerra hoje o SerraCast é o Pastor Joel. Pastor, o microfone é seu e, por favor, faça oração, faça o que bem entender, a casa é sua. Muito obrigado por ter vindo. Então, Léo, obrigado Henrique, também a produção. Pastor, ali, esse pessoal. Mandar um abraço pro meu amigo Dodô, lá da sua igreja. Dodô Webtenco, um abraço, tá aqui registrado. Obrigado por ser parceiraço, estamos sempre juntos. São os meus meninos, eu também mando um abraço para vocês. Meus meninos, Dodô, Gabriel, Luiz Fernando e outros mais que nós temos lá, Guilherme, meninos abençoados que estão pregando a palavra de uma maneira muito especial. Então, gente, eu que agradeço, sou privilegiado, eu sinto que para mim é um privilégio estar aqui com vocês e nunca se esqueçam, sempre estarei orando por vocês, né, que passam aqui as situações às vezes adversas da nossa região, mas coisas boas também, e é muito bom a gente estar informado, tá? E nós vamos estar orando por todos, agradecendo a Deus pela vida de vocês, que Deus possa guardá-los, possa nos guardar desse vírus miserável e que isso passe para a gente poder estar junto aqui na exposição, né? Nos eventos da nossa cidade, evangelizando, falando de Jesus e que o povo possa se alegrar, porque a gente vê que o nosso povo está um povo muito triste nesse período de pandemia, mas eu quero deixar um versículo que Jesus sempre colocou no meu coração, que é Mateus 11:28, quando Jesus faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E disse mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Corra para Jesus, Ele tem o melhor para a sua vida. Tá bom, ok? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, bendito e glorioso Senhor, louvamos o Teu nome, porque estamos de pé, porque o Senhor está conosco. Te agradeço pela vida do Léo, do Henrique, também dos demais que estão aqui trabalhando diretamente, indiretamente, daqueles que nos assistiram. Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil, tanto politicamente falando, as autoridades que estão em iminência. Oramos por todos, Senhor. Oramos, ó Pai, pela nossa cidade de Cordeiro. Deus, os profissionais na área de saúde, não posso esquecê-los. Oh, muito obrigado, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, secretários, todos que trabalham em prol da saúde do nosso povo. Cuida da nossa cidade, Senhor, porque o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, meu Pai, nós oramos e te agradecemos por estarmos aqui. Salva aqueles que estão distantes, oh meu Deus, e perdoe as nossas falhas. Queremos viver para alegrarmos o coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos.